Amados, a paz e a graça de Jesus Cristo seja convosco. Hoje vou-vos falar sobre a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Normalmente e bem, nós falamos muito sobre a crucificação e sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Falamos menos da ascensão de Jesus Cristo aos céus. Mas a ascensão de Jesus Cristo aos céus está intimamente ligada com a ressurreição de Jesus e a nossa salvação também está ancorada na ascensão de Jesus Cristo aos céus. Não é um tema de sumenos importância, é um tema vital para nós e é um tema vital para a fé cristã. A ascensão de Jesus Cristo aos céus deu-se no Monte das Oliveiras, perto de Betânia, que distava cerca de 3 quilómetros de Jerusalém, e Jesus, tendo dito isto aos discípulos, tendo dado instruções, foi elevado aos céus, enquanto eles olhavam para Jesus e uma nuvem cobriu Jesus Cristo. Enquanto eles tinham os olhos fixos nos céus, olhando para Jesus, dois varões, dois anjos, se aproximaram dos discípulos que foram testemunhas oculares desta ascensão e perguntaram: varões galileus, por que estáis a olhar para o céu? Esse mesmo Jesus que foi tirado dentro de vós, assim como o viste ir para o céu, outra vez voltará para vós. E os discípulos vieram com grande alegria para Jerusalém depois disto. Então vemos aqui a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Qual é que é o seu real significado? Mas antes de entrarmos no real significado da ascensão de Jesus, dizer que a ascensão de Jesus Cristo é um facto histórico. É um facto que está comprovado nas Escrituras, assim como Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e assim como Cristo ressuscitou para a nossa justificação, segundo as Escrituras, também Cristo ascendeu aos céus e sentou-se à direita de Deus Pai e hoje vive para interceder por nós. É um facto histórico incontornável. Por outro lado, Jesus Cristo subiu aos céus com que corpo? Com que corpo é que Jesus subiu aos céus? Jesus subiu aos céus com um corpo glorificado. Com um corpo que já não está sujeito à matéria, já não está sujeito ao tempo, é um corpo diferente que já não está sujeito à morte, é o corpo com o qual ele se apresentou diante dos seus discípulos. É o corpo que passa uma porta, é o corpo do céu. É um corpo como nós teremos quando nós também ressuscitarmos com ele, porque esta é a nossa esperança. Então Jesus subiu aos céus não com um corpo fantasmagórico, não como um vulto, mas subiu com um corpo glorificado. Ele mantinha a sua identidade, o seu corpo mantinha a sua identidade, mas levava consigo as marcas da cruz. Jesus subiu aos céus com esse corpo. Por outro lado, qual é que é a importância destes anjos que se aproximam dos discípulos e dos apóstolos e perguntam: varões galileus, por que estão a olhar para os céus? Esse Jesus que foi tirado dentre vós e subiu aos céus, assim como ele subiu, ele também voltará. Primeiro, nós vemos aqui que estes anjos, eles questionam os discípulos, dizendo: por que é que vocês estão a olhar para o céu? Vocês estão assim tão surpreendidos por Jesus estar a subir aos céus? Jesus já tinha vos dito que era necessário ele subir aos céus, porque ele disse em João, capítulo 16, versículo 7, é necessário que eu vá, porque se eu for é bom para vós, porque assim virá o outro Consolador, o Espírito Santo. Se eu não for, não poderei enviar o outro Consolador. Então era necessário e era sabido que Jesus subiria aos céus. Por outro lado, os anjos, de alguma forma, também dizem aos apóstolos: agora é hora de trabalhar. Agora já não é a hora de nós estarmos com os olhos colocados nos céus, mas agora é hora de cumprir a grande comissão.
Agora é hora de levar o Evangelho a todas as nações, ensiná-las, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco até à consumação dos séculos. Então esta presença e esta pergunta retórica dos anjos pode ter duas interpretações. Primeiro, é hora de trabalhar, e por outro lado, por que é que vocês estão assim tão surpreendidos, tão pasmados a olhar para o céu? Jesus já tinha-vos dito que iria ressuscitar. Por outro lado, os anjos fazem uma promessa brutal, uma promessa gigante aos apóstolos, aos discípulos, e dizem: Ele virá outra vez para vós. E esta é a grande esperança da vida cristã. É que assim como Jesus foi para os céus e se sentou à direita de Deus Pai, Ele virá para nós e num momento, num ápice, Ele transformará os nossos corpos abatidos e humilhados e os transformará à sua semelhança. Então os anjos deixaram aqui uma grande promessa que já está predita em todas as Escrituras. Incrivelmente, a segunda vinda de Cristo está mais profetizada do que a primeira vinda de Cristo foi profetizada pelas Escrituras. Agora, entendendo o que é que Jesus, subindo aos céus, foi fazer para os céus? Qual é o papel de Jesus Cristo hoje nos céus? Normalmente nós pensamos que Jesus está nos céus como nosso grande sumo sacerdote, e é verdade. Jesus Cristo está nos céus como nosso advogado, como nosso intercessor, e nós carecemos disso, é necessário, é fundamental esse ofício de Jesus Cristo, mas há outras implicações muito importantes e há outros papéis que Jesus, ao subir aos céus, foi desempenhar. O primeiro papel foi o papel de apresentar-se a Deus Pai e dizer: está feita a obra que tu me mandaste fazer. Está concluída a obra que tu me mandaste fazer. E essa obra foi aceita. Essa obra foi irrepreensível e em Apocalipse capítulo 5 diz que Jesus, o Cordeiro, que parecia ter estado morto, ou seja, levava as marcas da crucificação, chegou-se e recebeu o livro, o Cordeiro, que tem os 7 chifres. 7 chifres que representa todo o poder de Cristo, da autoridade de Cristo, e tem os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, a perfeição, a sabedoria, a autoridade. Glória, glória a Deus. Então Jesus, primeiro de tudo, ao subir aos céus, e aquela nuvem ao cobrir Jesus, e ali dá-se a separação entre a humanidade, entre o mundo, aquela nuvem representa a entrada no divino. Jesus entra no céu e no céu é-lhe dito: o teu sacrifício foi aceito. Tu fizeste a vontade do Pai, tu és digno de receber glória, receber honra, receber poder. Segundo aspecto fundamental do que é que Jesus foi fazer ao céu é: Jesus foi receber o Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos, capítulo 2, versículo 33, que, exaltado à destra da majestade, recebeu o Espírito Santo da promessa e o derramou sobre os homens no dia do Pentecoste, assim como Pedro, como Joel já havia predito: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Jesus, entre comas, permitam-me, foi buscar o Espírito Santo. Era necessário Jesus subir aos céus para enviar o outro conselheiro, o outro consolador, aquele que é da mesma essência de Jesus. Terceiro fator fundamental para Jesus ter subido aos céus é que Jesus, como diz em João capítulo 14, foi-nos preparar lugar, foi-nos preparar morada. A Bíblia, Jesus diz que na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se assim não fosse, eu vos diria, e eu vou-vos preparar lugar. Creiam em Deus, creiam em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho que leva à vida e à verdade.
Jesus, de facto, é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, Cristo, homem. Ou seja, só Jesus é que nos pode levar ao Pai. E é Ele foi preparar morada. Como é óbvio, essa morada foi preparada na cruz, e a subida aos céus e a sua vinda só vai completar aquilo que ele já tinha feito na cruz. A nossa salvação, a nossa redenção foi preparada ali naquela cruz. Quarto fator fundamental para Jesus ter subido aos céus. Quarto fator para Jesus ter subido aos céus é que ele foi, de facto, ser o nosso grande sumo sacerdote. Ele adentrou o verdadeiro santuário, o Filho de Deus, e assentou-se à destra da majestade e hoje intercede por nós. De facto, em Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz que ele é perfeitamente capaz de salvar aqueles que por ele se chegaram a Deus. Ele é perfeitamente capaz de salvar por meio da sua vida intercessória nos céus. Em Romanos capítulo 8, versículo 34, diz que ele morreu, ou antes ressuscitou, e neste momento está à direita de Deus intercedendo por nós. Ou seja, a vida de Jesus, neste momento, prende-se fundamentalmente com a intercessão, com a forma como Ele nos guarda, como Ele nos protege, como Ele nos isenta de nós tropeçarmos. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, diz que nós fomos reconciliados pelo seu corpo, pela sua morte física, e hoje somos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10, diz que nós somos salvos pela sua vida. Nós, de facto, os nossos pecados foram cobertos, foram apagados, foram limpos, foram esquecidos através daquela cruz, porque em Colossenses diz, capítulo 2, versículo 14, que a nossa escrita de dívida foi cravada na cruz. As ordenanças que eram contra nós, aquilo que nos dizia que nós éramos pecadores, a lei que nos dizia que nós éramos pecadores, foi cravada essa escrita de dívida na cruz, e nós atualmente já não temos nenhuma dívida já não devemos nada a Deus, porque Cristo pagou todas as coisas, não é? Mas habituamos a pensar que nós somos salvos pela cruz, e é verdade. No entanto, atualmente, nós somos guardados pela vida intercessória de Jesus Cristo. Somos salvos pela sua vida sacerdotal nos céus. E nós temos um sacerdote nos céus que não está sujeito ao pecado, não está sujeito à morte. Por isso, o seu ofício não tem nenhum impedimento e ele é perfeitamente apto, perfeitamente capacitado para exercer o seu ofício sem nenhum problema. O ofício de nos guardar. E nós temos um grande privilégio. E o grande privilégio é que nós temos um intercessor nos céus, o nosso advogado, Jesus Cristo, o justo, como diz na 1 de João, capítulo 2, versículo 1, mas também temos um intercessor na terra, que é o Espírito Santo, o Espírito da promessa, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ajuda a orar como convém, que purifica as nossas orações e que geme com gemidos inexprimíveis por nós. Em quinto lugar, Jesus, isto é fundamental e nós falamos pouco sobre isto, Jesus foi implementar o seu reino esmagador. Foi implementar o seu reino esmagador nos céus. Jesus, diz a Bíblia, que no Salmo 110, versículo 1, diz: O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e eu colocarei todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25, também diz que é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. De facto, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, não prevalecerão contra o reino de Cristo. E naquela cruz, em Colossenses 2,15, também diz que ele expôs ao espetáculo público e despojou os principados e as autoridades malignas,
e triunfou sobre elas na cruz. A cruz é a grande vitória de Jesus sobre Satanás. A cruz dá total legalidade a Jesus Cristo. A cruz é uma prova jurídica de que Jesus já venceu. Satanás pensava que na cruz Jesus estava a ser derrotado, mas não. A ressurreição prova que Jesus venceu e destruiu aquele que tem o império da morte através da sua própria morte. É o que diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Jesus, pela sua morte, destruiu aquele que tem o império da morte. Satanás, como diz em Apocalipse capítulo 20, já lhe resta pouco tempo. O valente já foi despojado. Irmão, o valente já foi despojado. Os seus bens já lhe foram saqueados. Ele agora só tem algum tempo e a sua ira é muita. No entanto, nós não nos deixamos intimidar. Então Jesus, ao subir aos céus, ele vai implementar o seu reino esmagador. Ele já triunfou dos principados, das autoridades, como nós vemos em Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13, 14, 15, diz que eu vi o Filho do Homem, eu numa visão à noite, vi o Filho do Homem. E ele aproximou-se do ancião e recebeu autoridade, recebeu glória. E ele tem um reino que jamais passará, tem um reino eterno que jamais será destruído. Então Daniel profetizou sobre Jesus Cristo e nós vemos como Jesus Cristo também disse a Pôncio Pilatos. Em Mateus 26, versículo 64, ele disse a Pôncio Pilatos: eis que o Filho do Homem se assentou à direita de Deus, do Todo-Poderoso, e virá com as nuvens. Vemos como Jesus apropria-se da expressão Filho do Homem, aplica sobre si, porque essa expressão é totalmente adequada a Jesus, que nele tinha toda a divindade e toda a humanidade. Jesus Cristo, o Filho do Homem que se sentou à direita de Deus Pai. E vemos que, como a humanidade que foi perdida no Éden, a humanidade que vivia com a divindade, a humanidade de Adão, que estava em perfeita comunhão com a divindade do Pai, agora volta a ser restaurada e Jesus, homem, mas sendo totalmente de Deus, senta-se no trono. E daí Davi diz que o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, Deus Pai disse ao meu Senhor Jesus Cristo. Deus Filho, que é totalmente igual, é consubstancial, é coeterno com o Pai. Então vemos que o reino esmagador de Cristo avança e nada o pode deter. É algo que nós normalmente não falamos. Para finalizar, meus queridos, vemos que a ascensão de Jesus Cristo aos céus tem algumas implicações. A primeira implicação é dar-nos total certeza da segunda vinda de Cristo para a sua igreja. Assim como ele morreu, assim como ele ressuscitou, assim como ele subiu aos céus, assim como ele se sentou à direita da majestade e agora domina sobre todas as coisas, esperando somente que o último inimigo seja colocado debaixo dos seus pés, a morte, e depois entregar o reino ao Pai, ele virá para nós. E ele transformará os nossos corpos à semelhança do dele. E depois virá o fim. E depois do fim, ele vai entregar o reino nas mãos do Pai. Por outro lado, nós entendemos que a ascensão de Jesus Cristo aos céus dá-nos total confiança que nós também vamos ser transformados. Este corpo sujeito à morte, sujeito à dor, sujeito ao espaço, sujeito à matéria, sujeito ao tempo. Este corpo vai passar, sujeito às doenças. Nós estaremos no céu. Nós estaremos com Ele. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Irmão, mantém-te firme. Entenda esta mensagem gloriosa. A ascensão de Jesus Cristo é quase como se fosse o coloral, a cereja no topo do bolo da ressurreição. A ascensão fortaleceu também a fé dos discípulos. E vemos na ascensão de Jesus Cristo que ele passou da humilhação para a exaltação. Passou da sua vida de humilhação
aniquilando-se a si mesmo, sendo feito à forma de homem, sendo obediente à morte e morte de cruz, e agora é exaltado à destra do Pai. Deus abençoe a tua vida. Espero que esta palavra tenha coragem. Espero que continues neste reino de Deus. Se não és do reino de Deus, sabe que podes entrar. É só confessares que Jesus é o Senhor, creres com o teu coração que Jesus é o Filho de Deus e com a tua boca confessares que Ele é o Senhor da tua vida. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.